Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Uma ótima quarta-feira para você, 3 de junho. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, os seus planos, os seus projetos, os seus sonhos. Abençoe aqueles que estão viajando, que estão em casa, que estão trabalhando. Abençoe de um modo especial aqueles que estão enfermos, doentes, que estão nos hospitais, que estão em casa precisando de cuidados. Que Deus visite cada um, conforte, cure, restaure a saúde, restaure a força. E nós vamos meditar a palavra de Deus, essa palavra que cura, que salva e que liberta. Ela está no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 18 a 27. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela, a mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados, por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha irmã, começando essa quarta-feira ouvindo o Santo Evangelho, a gente vê mais uma vez os saduceus se aproximando de Jesus, esses religiosos que, ao invés de abrirem o coração para acolher a sabedoria de Jesus, aprender com o mestre de Nazaré, eles estavam sempre com o copo cheio. Eles vinham ao encontro de Jesus para perguntar, mas na verdade eles armavam sempre uma cilada. Eles estavam com o coração cheio, com o copo cheio, e é aquele diálogo onde você está mais preocupado com o que você vai falar depois, mais preocupado em se defender ou atacar, do que de fato escutar o outro. Escutar é uma habilidade que Jesus é mestre e que aqueles religiosos tinham tantas dificuldades.
Eles não conseguiam parar para ouvir, para escutar o Mestre. Eles sempre estavam querendo trazer uma situação para colocar Jesus em apuros, trazer alguns embaraços. Chegam ao ponto no evangelho de hoje de narrar uma viúva, uma mulher que se casa com um homem que tem 7 irmãos e se casa com os 7. Os 7 morrem e os 7 não deixam descendência. Olha o tamanho das situações que eles criam para tentar encontrar Jesus em uma falha, para tentar pegar Jesus em um erro. E Jesus diz abertamente que eles estão enganados. Jesus diz abertamente que eles não conhecem de fato a Escritura, como muita gente nos dias de hoje também não conhece, porque ficam no termo literal e não se aprofundam. E ainda usam a prerrogativa de que, porque está escrito, porque está no livro tal, no capítulo tal, no versículo tal. E essas pessoas, como os saduceus, os fariseus, decoram textos, versículos, para se afastar do amor de Deus. Decoram textos e versículos para condenar, para criticar, para apontar a falha do outro, para julgar o cisco no olho do irmão. E ao invés disso, não enxergam a trave que está no seu próprio olho. Jesus vem trazer uma mensagem do amor, uma mensagem de um reino que impera o amor. Quando o ser humano ele tem respeito, ele tem amor, ele perdoa, ele tem empatia, ele tem generosidade, ele tem solidariedade. Nesse ambiente reina a paz que Jesus nos trouxe, a paz que nenhuma religião, nenhuma regra é capaz de atropelar. Por isso que Jesus faz questão de dizer, de afirmar que aquela liderança religiosa da época está completamente enganada. E aqui eu encerro justamente essa reflexão pedindo para você e para mim, para que a gente se apegue menos na letra e concentre mais no amor. Concentre mais em ouvir, em acolher, em perdoar, em oferecer ajuda, em estender a mão àquele que mais necessita. Uma ótima quarta-feira para você, meu amado irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.